alunos e alunas, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Isabel e vamos hoje continuar o nosso estudo de interação entre os fatores bióticos e abióticos. Mas antes, vamos para aqueles avisos. E o primeiro aviso, pessoal, é em relação ao aplicativo. Eu preciso que vocês participem dessa aula para que essa aula fique bem mais legal. A participação de vocês no ao vivo é uma conversa. Vocês vão poder responder questionamentos nossos, vão poder fazer perguntas, vão poder dar ideias, dizer o nome da escola de vocês, para que a gente possa agradecer aos professores, coordenadores, os gestores, o empenho que eles estão fazendo, incentivando vocês a virem para a nossa aula ao vivo. Mas, enquanto isso, vocês podem, quem ainda não baixou o aplicativo, vai poder assistir as nossas aulas no YouTube. Não só essa aula agora, mas as outras aulas que já passaram. É importante vocês arrumarem um tempinho e rever alguns conceitos. Eu digo também que essa questão aí do YouTube, vocês também têm um pouquinho de comunicação. Lá tem um chat e vocês podem fazer perguntas, vocês também podem dizer a escola de vocês, né? Podem dar dicas. E se estiverem gostando, dá um likezinho na nossa aula, para a gente saber que a gente está no caminho certo. E para que essa aula, pessoal, ela esteja cada vez mais, vamos dizer assim, interativa, nós contamos hoje, com a intérprete de Libras, Helena, que está ali se esforçando, através de todos esses movimentos que ela está fazendo, com que todos vocês possam participar da nossa aula ativamente. Não só os nossos alunos, mas também os familiares que estão aí por perto. Então, vamos aproveitar e participar, ativamente da aula. Além desse aviso inicial, nós começamos a nossa aula sempre falando, da questão dos meses e as campanhas que são feitas em relação à saúde, ao bem-estar, ao bem viver. E aí, na questão de hoje, nós temos aí uma fala, vamos dizer assim, principal, mas antes eu vou fazer uma revisão rapidinho. A questão aí das vacinas. Prestem atenção nas datas aí desses reforços que estão sendo colocados em relação à Covid. Então, vão lá dar uma olhadinha, qual é a data de vocês, falem para os familiares que já estão aí a 4ª dose para muitos, E o que é que nós temos mais, além de falar da vacina da Covid, a vacina da gripe, a vacina do sarampo? Nós temos aí, já vivenciamos, uma semana do meio ambiente, já conversamos sobre a questão da doação de sangue, E todo o cuidado que a gente deve ter em relação às doenças relacionadas ao sangue, como uma simples anemia por uma questão de alimentação ou também por uma questão de alguma disfunção do nosso corpo. A questão aí das festas juninas, nós temos todo esse hábito de estar, além das comidas, além da fogueira, a questão de fogos. E aí eu chamo a atenção de vocês para a gente levantar essa bandeira que com fogo não se brinca. Além da questão das queimaduras, gente, onde os hospitais muitas vezes ficam cheios, de pessoas aí queimadas, e a queimadura, gente, traz grandes complicações. Então aí vamos dizer não aos fogos de artifício, para não ocorrer nenhum tipo de acidente e também para a gente poder cuidar de quem está em nossa volta. A questão aí de mulheres que estão aí com recém-nascidos, com bebês, e precisam aí de um sono tranquilo. A questão na nossa vizinhança, idosos, que tem um horário, muitas vezes, de dormir, mesmo nos dias de festa. Então, é importante a gente cuidar. Pessoas que estão acamadas, a questão aí também dos autistas, gente. Muitas vezes eles querem participar das festas juninas, mas o barulho que acontece na vizinhança faz com que ele não participe. E ele não participando, a família também fica toda de fora de um movimento que poderia ser festivo na frente de casa. E também a questão dos pets, Os cães e os gatos muitas vezes até fogem de casa, alguns até nem conseguem voltar devido a essa perturbação em relação aos fogos. Então, estamos levantando a bandeira de não aos fogos de artifício. E aqui eu estou lançando um desafio, Estou lançando o desafio da gente descobrir aí como é que a gente vai fazer fogos virtuais. Então, quem conseguir, manda um recadinho para a gente que a gente vai falar aqui. Quem sabe vamos ter agora uma forma diferente de festejar. Mas eu disse a vocês que nós estamos aí
fez, né, a questão aí de uma bandeira forte, que é cuidar dos nossos idosos. Então, no dia 15 de junho, é o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. É a nossa história, né? É o nosso início. Então, a gente olha um pouquinho assim para trás, a gente vai encontrar esses idosos que fazem parte da nossa história, fazem parte da nossa família, que estiveram e estão aqui, né, bem antes de nós. E aqui eu vou chamar a professora Cláudia, que ela vai falar de alguns cuidados especiais em relação aí aos nossos idosos, levantando essa bandeira contra a violência, gente, contra o idoso. Não é isso, Cláudia? É isso, professora Isabel. Então, é uma felicidade grande estar aqui com vocês. E essa questão aí realmente é uma conscientização, é uma campanha de conscientização contra a violência à pessoa idosa. Então, existem vários tipos de violência. Nós temos a negligência, quando nos recusamos a oferecer os cuidados àquelas pessoas, os nossos familiares, né, idosos. A questão do abandono. Então, muitas famílias abandonam seus idosos nos hospitais, nos abrigos, e eles só querem até uma visita, um oi, ou então está aí nas últimas, abandonados aí nos hospitais. Quem visita os hospitais observa muito isso. A questão da violência física, aquela que causa hematomas, cortes, né, nos idosos, maus tratos, é um tipo de violência que os idosos sofrem muito, que nós vemos que acontece também. Outra violência que não é quase percebida, que é a violência psicológica, professora Isabel. Então, muitos idosos sofrem essa violência até no falar, não é, no dizer alguma coisa com o idoso. Então, é uma violência psicológica. E outra que acontece muito é a violência financeira, quando você obriga aquele idoso a comprar aquilo ali para ele, sem o idoso poder, sem o idoso querer. Então, vamos realmente ter essa conscientização e cuidar dos nossos idosos que já cuidaram de nós. Pois é, professora Cláudia. Então, aqui vai, não é, o nosso apelo a cada um de vocês, não só os familiares, mas também os idosos aí na vizinhança, poder parar um pouquinho para ouvir, mesmo que aquela história já tenha sido contada, ouvir com atenção. Então, aqui vai hoje o nosso abraço a todos os idosos, pedindo aí a vocês que vamos cuidar bem, né, da nossa história que está representada em cada um dos nossos idosos. Mas vamos continuar. É hora de rever, gente, o que foi que aconteceu na aula passada, que vai ser importante para a gente poder entender essa continuação. Também é importante a gente rever, porque quem perdeu essa aula, eita, a professora falou sobre isso, eu vou rever a aula para poder ficar com esse assunto completo. Então, nós vimos a questão aí da agenda, mesmo falando dessas relações, né? Essas relações entre os fatores bióticos e abióticos, vem aí a questão da proteção e o cuidado com os animais. Tanto os animais aquáticos, a questão aí da vida marinha, como também dos terrestres. E aí, falando da Agenda 2030, vem sempre esse questionamento. O que você pode fazer por esses objetivos? E os objetivos que eu coloquei aí estão relacionados com os animais aquáticos e com os animais terrestres. E aí a gente continua com a pergunta, o que é que você pode fazer em relação aí ao cuidado com os animais terrestres e aquáticos? Vale aí refletir e ir para a ação. Então, nós vimos na aula passada que o nosso tema é a interação entre os fatores bióticos e abióticos. Lembrando que a interação é essa ação mútua, é compartilhar, não é? Essa ação mútua compartilhada entre todos esses indivíduos, entre mais de um indivíduo. Lembrando que os fatores abióticos, né, que é a questão aí do ar, da água, do solo, do clima, né, do sol, estão relacionados com o bem viver aí dos fatores bióticos, que são todos os seres vivos, dos mais minúsculos aos maiores. Aí, mais uma vez falando, né, lembrando aqui fatores bióticos e abióticos, que estão relacionados a ser vivo, e os outros que estão relacionados aos fatores físicos, químicos e também os geológicos, que é a questão, como eu coloquei, o relevo, né, o tipo de solo. Nas interações ecológicas, nós vimos também que essas relações acontecem entre os seres vivos, os quais podem ocorrer entre indivíduos de uma mesma espécie e indivíduos de espécies diferentes. E sabemos que essas relações, elas podem, aos nossos olhos, serem consideradas harmônica ou desarmônica, embora que ecologicamente cada um vai ter que ir em busca da sua sobrevivência, né?
Então, aí nós vimos que as relações, elas são divididas em dois grandes grupos, a intraespecífica e a interespecífica. Lembrando que a intraespecífica é aquela que ocorre com indivíduos da mesma espécie. Então, elas podem ser harmônica e desarmônica, né? No caso de harmônica, sociedade, colônia, desarmônica, o canibalismo, a competição. E as relações interespecíficas, então vai acontecer aí indivíduos de espécies diferentes. Também vai ter o conjunto de harmônica e desarmônica, como a protocooperação, o comensalismo, o mutualismo, o inquilinismo, e na desarmônica o parasitismo e o predatismo, que algumas dessas a gente vai ver agora na continuação em relação à aula passada. Então aqui nós vimos já sociedade, não é, que aí eu trouxe para vocês o exemplo das abelhas, colônias, a questão aí do exemplo dos corais, que vivem aí juntinhos, né, até parece de longe um único indivíduo, o canibalismo, que acontece aí, olha, indivíduo da mesma espécie, é um se alimentar do outro para a sobrevivência, a competição, onde espécies diferentes, né, e começa já a questão aí, espécies diferentes, eles lutam aí em busca de alimento, e aí vai ser a lei do mais forte, do mais ágil. Vimos também a protocooperação, que embora um animal assustador, né, e um simples pássaro, que tem o nome popular de pássaro paliteiro, que vai comer os restos de carne que ficam entre os dentes aí desse crocodilo, né, como a gente está vendo aí na imagem. O comensalismo, né, que é a anêmona e o peixe palhaço, que a gente vai logo lembrar a vocês que nos filmes, né, que vocês devem ter visto esse personagem, aí que eles tiveram aí uma adaptação e a anêmona não queima, né, aí esse tipo de peixe. Outro peixe não pode se abrigar aí, como é o caso do peixe palhaço. E essa agora a gente vai dar a continuação que nós não vimos ainda. O mutualismo. Vejam que interessante, acompanhe a leitura comigo. É uma relação harmônica em que espécies se associam e se beneficiam, né, dessa interação, que às vezes pode ser de dependência ou não. Vejam que o exemplo que eu trouxe para vocês é muito comum a gente ver aí nos troncos das árvores, nos muros. Vejam que interessante. Parece até ser uma única espécie, mas aqui nós temos duas espécies. Quais são elas? A gente vai ver aí a questão, né, dessa associação chamada mutualismo, os dois se ajudam, e aí a gente tem um grupo de seres que são fotossintetizantes, eles são capazes de realizar seu próprio alimento, e a gente tem aí um grupo de fungos que não tem. Então, esses fungos, eles apresentam umas raízes, suga água e dá aí essa alga para esse fotossintetizante, para esse produtor, para esse vegetal. E o vegetal, com a água, né, a luz do sol, o gás carbônico, ele fabrica o próprio alimento e depois desse alimento pronto, ele divide. Fica com uma parte e dá outra parte para os fungos que fizeram o trabalho aí de sugar essa água. Então, aí é uma questão de mutualismo, os dois se ajudam. Um faz a entrega de um tipo de substância e o outro faz o trabalho de preparar o alimento. E depois de pronto, eles dividem. Agora vamos ter o inquilinismo. O inquilinismo muitas vezes é confundido, mas leiam comigo que aí não tem nenhum problema com a planta. Vamos ver o texto? É uma relação ecológica que ocorre entre indivíduos de espécies diferentes. Nesse tipo de relação, um dos indivíduos envolvidos está à procura de abrigo, de uma moradia. Por isso que quando vocês, né, estão aí conversando com os pais, que não têm casa própria, que vão ter que alugar, e diz assim, fulano é um inquilino. Então vem desse termo aí também, ó, o inquilinismo. Então eu tenho aí uma árvore e tenho algumas plantas vivendo aí nessa árvore, mas ela não vai causar mal algum. Ele quer só um apoio, ele quer só uma moradia. Então não está causando. Sabemos que existem algumas plantas que são parasitas, que têm a capacidade de sugar, né, através aí da casca dessa árvore e em busca de nutrientes que a planta está aí distribuindo. Mas nesse caso não, é só um apoio, ela só quer uma moradia, ele só quer morar no alto, podemos dizer assim. Agora vem o outro, parasitismo,
Quem nunca teve, não é, gente? Então, veja que eu trouxe aí, essa criança aí, ó, tá desesperada. Mas eu trouxe também a gravurinha, ela aí no fio do cabelo. Então, a questão aí de um piolho, né? E aí, gente, é um parasita. Mas vamos ver o que o parasita. O parasita parece que é bem sabido, viu, gente? Veja o que aqui acontece. É uma relação desarmônica. Observamos uma espécie comportando-se como parasita e outra como hospedeiro, sendo essa última fundamental para a sobrevivência do parasita. Então, o piolho, ele não quer que o indivíduo morra, não. Ele quer que ele continue, mas ele traz grandes estragos, porque ele vai sugar o sangue, né, dessa criança e das pessoas. E muitas vezes, né, lá na escola, tem gente que fica dizendo, fulano não toma banho, está com piolho. Não, não é isso, viu, gente? O piolho não só gosta de cabelo sujo, não, gosta de cabelo limpo também. Então, ele vai se dar bem se ele pular de uma cabeça para outra. Então, é interessante a gente, cada um da gente se cuidar. Nós, professores, também. Sabemos que também, eu acredito que alguns colegas professores que estão nos assistindo vão dizer, eu já peguei piolho. Então, lá na escola, às vezes, a gente também em contato com outras pessoas, ou com os filhos da gente, quando foram para a escola, a gente também está aí vulnerável a isso. Então, vale dar uma olhadinha, a primeira coçadinha, já manda alguém olhar e vamos exterminar esse parasita. Existem outros parasitas, como as verminoses também. Mas vamos continuar. Aí vem agora o predatismo. Esse predatismo, quando a gente fala logo na questão da força. E eu trouxe para vocês aí uma representação de força. Mas, às vezes, esse predador não é nada isso aí, esse feroz, não. Né? Vamos ver o que eu trouxe para vocês em forma de texto. É uma relação desarmônica na cadeia alimentar, em que os animais de uma espécie capturam e matam animais de um nível trófico inferior, que é a presa, para deles se alimentarem. Veja que interessante que eu trouxe aí, né, esse termo nível trófico em destaque, em verde. E a minha sugestão aqui é que vocês pesquisem o que é nível trófico. Pela dica que eu estou dando ali no texto, já dá para a gente identificar. Olha o que ele diz. Mata os animais de um nível trófico inferior. Então, de alguma forma, ele é mais fraco. Ele é mais fraco porque não correu, ele é mais fraco porque ele é fixo. Né? Então, aí a questão aí do predatismo é se alimentar de outro, né, diante de uma circunstância que o outro não foi capaz de se desenvolver. Ou seja, nesse caso aí, a zebra não correu o suficiente em relação aí a esse felino que está aí, olha, com a boca bem, né, os dentes bem afiados, para tentar rasgar essa carne e se dar bem na alimentação. Então, na aula passada, eu falei para vocês, gente, peguem papelão, vamos cortar aí, não é? 12 retângulos, 10 gravuras, o nome das relações que foram apresentadas e uma cola. Então, é isso que eu pedi. E hoje a gente vai mostrar aqui a vocês que nós também fizemos. Então, a gente vai precisar de tudo isso para construir o dominó. Eu vou dar algumas dicas aqui. Vejam, quando a gente vai fazer o dominó, é importante, né? Eu vou pegar aqui a cartelinha, mas depois a gente vai para a tela grande para vocês entenderem. Então, aqui eu peguei o papelão, mas eu quis, vamos dizer assim, cobrir. Peguei papel ofício e cobri, para ficar aqui, né, ele no tom branco. E aqui eu poderia fazer no marrom também. Foi uma questão aí de preferência. Agora, olhe no texto, que eu estou dando uma dica valiosa. À direita sempre será uma palavra. E à esquerda um desenho ou uma gravura. Porque se você colocar o nome em qualquer lugar, talvez não dê certo. Ô, professora, a senhora colocou colônia e um menino, veja, aí cheio de verme. Pois é, não é para casar no mesmo, não é aí vamos dizer assim, esses dois estarem iguais, não. Porque ele vai se encaixar, olha, aqui eu tenho uma representação de parasita e aqui o nome parasita. Aqui eu tenho uma representação, né, de comensalismo, vai ter que vir outra palavrinha aqui, comensalismo. Por isso que para o dominó dar certo é importante que vocês marquem. Como eu fiz aqui, ó. Vejam. Esse Billy pega aqui para a gente a questão do... Olha, estão vendo? Aqui é inquilinismo, a palavra inquilinismo, mas aqui eu tenho uma sociedade, um formigueiro. Deixa eu ver se eu pego outro. Aqui eu tenho colônia
E aqui eu trouxe na questão dos peixes aqui, ó, a questão aí de um canibalismo, porque ele está se alimentando de indivíduo da mesma espécie dele. E assim por diante. O parasitismo aqui, né? Um parasita aqui eu tenho a orquídea, que não é parasita, eu já fiz aí de propósito, porque muita gente acha que a orquídea é uma parasita só porque vive na árvore. Então aqui, o que é que eu tenho mais? Para dar essa dica. E agora a gente vamos construir, né? E para construir, eu estou aí com a professora Cláudia, então a gente sentou e vamos construir, Cláudia, o nosso dominó aqui. Como vocês, eu acredito que vão construir. Então, vejam que foram 12 peças, mas nós só temos 10, vamos dizer, relações. Por que 12? Porque a gente vai identificar, não é? Aqui a gente também tem o nosso coringa. E aqui nós temos 2 coringas no nosso dominó. Um coringa é a relação, não é? Interespecífica, que eu estou mostrando aqui. Então, esse é um coringa. E aqui eu tenho a intraespecífica. Então, aqui eu tenho 2 coringas. Tá, professora, e quando é que a senhora vai usar o coringa? Como eu uso lá no dominó, né? Ele vai servir, quando eu não tiver a peça, eu posso responder com esse aqui. Vamos dizer, ele também pode ser o ponto de partida, vamos dizer, a gente vai ter que sair. Eu vou jogar agora com a professora Cláudia e a gente vai dizer assim, quem vai sair, quem tiver com um coringa. Se cada um de nós tivermos com um coringa, a gente vai fazer um par ou ímpar, como a gente já fez várias vezes lá na sala, brincando aqui em relação à ciência. Eu peguei umas gravuras, né, e recortei, mas vocês podem desenhar. É porque aqui a gente está com bastante trabalho, eu tentei, assim, economizar um pouquinho o meu tempo e conseguir imprimir. Se vocês quiserem imprimir, peçam lá na escola de vocês. Será que não vai conseguir? Seleciona, leva no pendrive e pede lá na coordenação, na direção. Então, vai precisar de régua. Vejam que eu caprichei nas minhas peças. Eu vou juntar para vocês verem, ó. Professora, a senhora caprichou? Caprichei. Botei tudo do mesmo tamanho. Para isso, eu utilizei a régua, né? E utilizei um piloto para marcar e outro mais fino para escrever. Mas vocês podem fazer de caneta mesmo, né? Utilizar lápis de cor. Eu acredito que vocês devam estar ainda de posse do material. Para quem perdeu, né, o material, pede emprestado para o amigo ou lá na escola, ver se tem algum professor que tem aí uma caixinha de lápis, uma caixinha de hidrocor e pode fazer isso com vocês. Então, o que é que eu tenho mais, professora? Aqui, gente, eu quero, né, aqui eu estou representando a batalha de interação entre os seres vivos. Alguns alunos meus, né, me deram aí esse dominó, na época eu tirei foto e estou com eles aqui, alguns modelos. E agora eu vou chamar a professora Cláudia rapidinho. Vem aqui, Cláudia, vamos jogar. Enquanto Cláudia está chegando, eu já estou dando aqui uma mexidinha. E a gente vai separar aqui, olha, gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu estou com 6 peças, a professora com 6 peças também. Vamos ver, será que a gente... Você pegou todo o coringa, professora. Eu peguei os 2 coringas, então, porque eu peguei os 2 coringas, eu vou sair na frente, gente, ó. Aí eu vou escolher um desses. Vou dar uma olhadinha para ver qual que eu vou escolher, para dificultar um pouquinho a professora Cláudia. Eu estou vendo aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Diz que escolher, mas botei um rapidinho aqui. Interespecífica. Então, interespecífica é com espécies diferentes. Então, eu escolhi interespecífica. A professora Cláudia só vai poder colocar uma representação aqui de indivíduos, de uma relação com indivíduos diferentes. Pode ser desse lado, pode. Professora? Eu viro aqui, né? Melhor. Aí aqui, ó, gente. Vamos botar aqui, porque se Biri conseguir uma imagem, eu acho que vai ser melhor, Cláudia. A professora Cláudia colocou parasitas, né? E lá tem ali, ó... Predatismo. E eu vou ter que encontrar a questão do parasitismo, porque ela colocou aí uma representação de um indivíduo com verminose. E eu tenho, gente, coloquei aqui o parasitismo. E aí, professora Cláudia, é a questão, se a professora Cláudia não tiver, pode ser uma intraespecífica. Um inter. Um inter.
Outra inter, né? É, porque a gente está seguindo o dominó só de um lado. Então, pode ser uma competição, né? Pode ser uma competição. Pronto. Aí, na questão aí de intraespecífico, pode ser a competição, ou a gente pode colocar aqui a imagem, né? Para ir em busca da, jacareio, da competição. da Porque competição. aqui, vamos ver se tem competição. Você que sabe. Pode ser. Então, vamos ver uma competição. Aqui, gente, na competição, eu tenho aqui, ó, 2 carneiros. Vou botar ele, ó. Vão me dizendo a hora aí, pessoal. Vamos lá, Cláudia, se a gente consegue terminar. Canibalismo. Pode ser isso aqui. Esse, né? A professora Cláudia colocou os peixinhos. Colônia. Vamos lá, professora Cláudia. A senhora tem colônia? Eu tenho colônia. Tem. A professora Colônia colocou sociedade. Oba, eu vou poder jogar agora. Sociedade. E assim, inclinismo. Eu acho que eu vou no inclinismo. Vai ganhando, ó. É, vamos lá, pessoal. Botei o inclinismo aqui e está fazendo comensalismo. Isso. A professora Cláudia está com comensalismo e eu termino com intraespecífica, que é a cooperação. Não, porque aqui protocooperação é de indivíduos diferentes. É. E a professora Cláudia aí a gente pode, né? No mutualismo. Na intra, não, pessoal. Não, intra aqui não. Não, pode a não. professora Cláudia aqui ganha e eu, olhe, fiquei aqui com uma peça ainda. E com isso a gente está encerrando, pessoal. Tchau, tchau, até o nosso pessoal. próximo Obrigada. encontro. Façam o dominó de vocês, que vocês vão aprender os conceitos. Tchau, tchau.